Olá! A saúde começa pela boca. Esta afirmação, bastante conhecida no universo da odontologia, não é tão familiar assim para a sociedade em termos gerais. Nós sabemos que muitas enfermidades que afetam o corpo têm a sua origem exatamente na boca pela falta de uma saúde adequada. E é sobre esse assunto que nós vamos conversar hoje no programa Ulbra Conhecimento, que está começando. Eu tenho o prazer de receber aqui para essa conversa professor Guilherme Anzilheiro Arossi. Tem graduação em odontologia e doutorado em genética e toxicologia aplicada e integra o programa de pós-graduação em promoção da saúde e tem como um dos temas da pesquisa saúde bucal e qualidade de vida. Seja bem-vindo, professor Guilherme. Também dar as boas-vindas para Maximiano Ferreira Tovo, que tem graduação e doutorado em odontologia e também integra o programa de pós-graduação em promoção da saúde e, entre outros, pesquisa o tema cárie precoce da infância e fatores emocionais associados. Seja bem-vindo, professor Tovo. Obrigado. E antes de nós iniciarmos a nossa conversa, nós vamos para a reportagem sobre o assunto. O curso de odontologia da Ulbra oferece serviços de assistência em áreas como clínica, cirurgia e traumatologia. Os estudantes realizam atendimentos e visitas domiciliares, com o objetivo de se aproximar do paciente e tratar sua saúde. Sem dúvida é uma oportunidade única, uma oportunidade muito importante. A gente tem de se aproximar não só do paciente, mas sim da família, a vida dele e tratar como um todo. A aluna Bruna Fonseca ressalta a importância da família para a prevenção de problemas relacionados à saúde bucal da criança. Conversas, orientações, principalmente sobre dieta, as principais causas dos problemas infantis, né? Então, a gente vê que é necessário que a gente abranja muito mais do que só o paciente, só a saúde bucal. O professor Matheus Neves comenta detalhes sobre a cárie e alguns dos problemas bucais que acometem os pacientes. Além daquela doença clássica que é a cárie, a doença periodontal, que é o que a gente conhece como gengivite ou periodontite, também afeta a população em geral e são as duas principais causas de perda dentária. Outra doença que chama bastante atenção no Brasil é o câncer de boca. Mais de 15 mil novos casos são registrados anualmente no país. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 43% das mortes por câncer são causadas pelo consumo de tabaco ou álcool e por maus hábitos alimentares. Mas hoje, por exemplo, o câncer de boca também é algo que preocupa, né? Por esses dois fatores que eu já falei, o fumo e o consumo de bebida alcoólica, e pela exposição solar. O nosso estado tem populações que trabalham, por exemplo, com agricultura e pessoas que ficam expostas ao sol durante muito tempo podem aumentar o risco de câncer bucal. Para evitar o surgimento de problemas dentários, existem alguns cuidados que podem ser tomados durante a higiene bucal. A escova deve ser trocada também com um tempo razoável, do tipo 3 meses, 6 meses, não muito tempo, né? Quanto mais força a pessoa utilizar, mais velha a escova vai ficar mais rápido, então o ideal é que ela utilize e troque a escova com maior frequência. O ideal é que a pessoa use uma escova macia, pasta de dente sempre, não em excesso, mas em uma quantidade razoável, e que ela não utilize muita força. Bruna Fonseca salienta que é importante procurar ajuda especializada sempre que o paciente notar alguma anormalidade em sua boca. Além de questões odontológicas, o dentista também pode auxiliar na identificação de outros problemas de saúde. Procure seu dentista, ele pode te ajudar muito mais do que tu imagina, muitas vezes. Tanto não só cuidar de dente, de sorriso, quanto às vezes até um psicológico ou uma questão de saúde de médica, porque muitas vezes a gente diagnostica muito problema, o dentista, que acontece muito antes de um médico poder checar, por exemplo. Saúde bucal e qualidade de vida é o assunto do Ulbra Conhecimento desta semana. E eu quero começar a nossa conversa com o professor Guilherme. Quais são as principais enfermidades que vocês conseguem perceber que começam na boca e depois, consequentemente, atingem também o corpo? Boa tarde, professor Cláudio. Boa tarde, telespectadores do Ulbra Conhecimento. A gente, como um grupo de professores pertencentes a um programa de pós-graduação em odontologia,
a gente está sempre buscando investigar aquilo que a gente não sabe. Está sempre buscando agregar o conhecimento e tornar esse conhecimento de uso mais prático para o cirurgião dentista e também para o público que consome a odontologia. Perfeito. A minha linha de pesquisa, ela trata sobre essa questão da qualidade de vida relacionada à odontologia. Mais especificamente sobre a perda dental. Porque a perda de um dente, ela é muito mais do que o dano físico. Ela é também o dano psicológico, é uma mutilação que a pessoa... Ou seja, não é só uma questão estética, é mais profunda que isso. A gente está associado a professores do curso de psicologia também. Sim. Nós estamos investigando qual é a repercussão psicológica da perda dental. Como o paciente percebe essa perda dental. Porque o dentista, o profissional, quando identifica que um dente precisa ser extraído, ele indica a sua extração, realiza a sua extração, muitas vezes tecnicamente bem feita, e resolve o problema que o paciente tinha em função daquele dente que tinha a extração indicada. Ou seja, recompõe o dente como tal, mas... Ele recompõe a saúde bucal, mas o paciente fica mutilado, fica sem o seu dente. Sim. E isso gera um trauma no paciente, psicológico, físico também, mas psicológico. Então, como o paciente percebe essa perda? Como essa perda desse dente impacta na qualidade de vida que esse paciente tem? Perfeito. Esse é o mote principal, né? O assunto principal, o tema que a gente está abordando nessas nossas pesquisas. Muito bem, professor Tovo, você trabalha mais com a saúde bucal infantil. Isso que o professor Guilherme comenta, isso obviamente também afeta as crianças, porque nós temos um percentual considerável de crianças que têm problemas de cárie infantil. O que significa cárie infantil para uma criança? É muito comum nós termos a cárie precoce, então, que nós estamos definindo, é uma cárie que se estabelece numa criança pequena, uma criança que está recém-ingressando na fase de dentição, porque a criança passa de 6 meses a 1 ano sem nenhum dente na boca. A partir do primeiro ano de vida, digamos que ela começa a ter dentes. Até os 6 anos de idade, um pouco antes, ela tem só dentes de leite. Então, a cárie que está em estudo hoje também, em evidência na odontopediatria, é como é que a gente faz para que as crianças que têm esse quadro, ou seja, ter dentes precocemente, ou, na primeira infância ou durante a sua infância, para que elas não tenham problema, quais são as medidas que a gente precisa adotar para que isso não venha a ocorrer. Por outro lado, nos interessa muito, obviamente, entender e poder ajudar aquelas que são portadoras de agravos severos. Tem vários dentes com problema, e esse agravo, então, à medida que ele se torna mais severo, ele pode comprometer a saúde da criança também. Não só a saúde bucal, mas a saúde como um todo. Como um todo. É muito comum, nós temos aqui no curso de odontologia e mais agora recentemente com a nossa inserção dentro do hospital, nós atendermos crianças que são internadas por abscesso. É muito arriscado a gente imaginar que cuidar de dentes, ou não cuidar de dentes propriamente, seja algo que fique contido à estrutura da boca e à cavidade bucal. Não, isso realmente tem uma magnitude, uma transcendência muito grande. Agora, professor Guilherme, pelas pesquisas odontológicas, por exemplo, é plenamente possível alguém, desde o momento em que nasce até a idade adulta, viver sem cárie? Ou isso é uma utopia? Não, essa é uma realidade. É possível, sim, a pessoa nascer, permanecer toda a sua infância, sua adolescência, trocar a sua dentição sem nunca ter tido experiência de cárie e permanecer durante toda a sua vida com saúde bucal. Isso é perfeitamente possível. E isso, claro, tem reflexos na saúde como um todo do organismo, como você colocou. Exatamente. E talvez a gente pudesse pensar e colocar para que as pessoas em casa pudessem refletir um pouco sobre isso, as medidas para que o indivíduo atravesse a sua vida, a sua existência, sem nenhuma sequela em relação ao processo, são razoavelmente simples. Pois é, sobre essas medidas a gente já vai conversar. Nós vamos para o quadro Ciência em Foco, depois do intervalo, e já voltamos. O Ciência em Foco de hoje, então, vai ter como tema a pesquisa no ambiente acadêmico,
A pesquisa, ela está totalmente vinculada à questão do aprendizado. Então, essa interação entre pesquisa e o aprendizado, seja no graduação e no pós-graduação, ela é extremamente importante para a formação do aluno, né, em todos os níveis de formação. Aqui na UBRA, especificamente no curso de odontologia, a gente tem um foco, né, mais geral, estimulando o aluno, né, a participar desde a graduação, né, com temas voltados para a iniciação científica, né, tendo como foco pesquisas laboratoriais ou clínicas, e a partir daí ele seguir uma formação buscando, depois disso, pós-graduação, seja no ambiente de especialização ou mestrado e doutorado no futuro. Em geral, a gente tem pesquisas clínicas e pesquisas laboratoriais, né? Isso envolvendo todas as especialidades na área da odontologia que determinam e que formam, né, a imagem do nosso programa, que seria o programa de pós-graduação em odontologia. Saúde bucal e qualidade de vida é o tema do UBRA Conhecimento desta semana. Temos aqui conosco o professor Guilherme Anzilheiro Arossi, do Programa de Pós-Graduação em Promoção da Saúde, e também o professor Maximiano Ferreira Tovo, também do Programa de Pós-Graduação em Promoção da Saúde, os dois colegas da área da odontologia. E nós terminamos o quadro anterior, professor Tovo, onde você estava comentando que existem alguns segredos muito simples para evitar a cárie nas crianças. Conta para nós quais são esses cuidados simples que a gente deve ter. Perfeito, Cláudio. Isso era, entre aspas, secreto, né? Mas tão importante que passou a ser hoje um dos focos mais importantes da Organização Mundial da Saúde. Assim como houve, né, uma mobilização mundial, porque se soube, através das evidências científicas, no final do século, todo o mal que o consumo do tabaco, né, causava, o tabagismo, o fumo, enfim, agora a artilharia da OMS, digamos assim, está voltada para o consumo de açúcar, né? O dano que o consumo do açúcar refinado, a sacarose, tem causado à população, né? Não só, obviamente, nas questões que envolvem a odontologia, mas em termos de saúde geral. Né? A obesidade, doenças crônicas degenerativas, que são todas decorrentes do hábito do consumo não muito controlado desse alimento. Mas para a saúde bucal isso é fatal. Exatamente, né? E a questão, assim, que hoje a odontologia, a odontopediatria tem estudado muito, é qual é a relação da introdução precoce do açúcar na vida de uma criança. Né? Então esse, como tu comentaste, o segredo, talvez realmente isso não seja muito ainda difundido entre a população, nós temos que retardar o ingresso do açúcar na cavidade bucal de uma criança. Né? Não oferecer o açúcar de uma forma a que ela tenha acesso livremente. Mas, professor, açúcar não é só o açúcar como tal, também produtos que contêm açúcar. Perfeito, né? E fugir dessa armadilha hoje, né, como consumidores, assim, é difícil, porque em quase tudo tem açúcar. Pois né? é. E os alimentos, talvez, muitas vezes de um custo menor, né, e mais acessíveis, acabam sendo alimentos açucarados. Então, evitar bolachas, né, evitar o açúcar refinado em si, misturado, né, a líquidos adoçados, né, o próprio mel. Esses alimentos que contêm açúcar e que, na verdade, para a criança, para a formação, para a nutrição dela, não tem muito impacto, ela obtém energia de outras formas, não vão causar, né, uma perda, digamos assim, nutricional significativa. Ou seja, a criança pode viver feliz, sem saudável, açúcar. sem açúcar. Exatamente, isso aí. E no momento em que a gente faz esse controle, a gente está criando, o professor Guilherme até pode me ajudar, a gente está criando um ambiente, um ecossistema dentro da cavidade bucal, onde não há um elemento modificador das bactérias que são chamadas indígenas. Nós temos grupos bacterianos que não consomem sacarose inicialmente. Né? Um pequeno grupo e em pequena porcentagem, aquelas que vão fazer um uso muito forte da sacarose. Elas estão quietinhas lá. No momento em que nós começamos a consumir a sacarose, esses indivíduos dentro do ecossistema se multiplicam, proliferam, e aquele modus operandi, né, a maneira deles trabalharem, passa a ser a maneira como que aquela comunidade passa a trabalhar. E eles exercem, então, produtos, né, da respiração bacteriana que causam um dano muito grande à estrutura dentária. Né? A chamada desmineralização, ou a cárie, ela começa com o ataque dos produtos bacterianos sobre a estrutura dentária. Isso vai alterando os cristais, modificando a estrutura mineral, até chegar um momento em que aparece aquilo que a comunidade fala, uma cárie, um buraco. Mas, na verdade, tem toda uma história, digamos assim, bioquímica e microbiológica antes,
que vai chegar a essa destruição. Então, esse cuidado simples, ter realmente atenção na introdução de alimentos açucarados. Não esperar que uma criança pequena, especialmente até 5, 6 anos, por não ter nenhuma destreza mecânica, consiga fazer a escovação sozinha. Sim. Tem que haver a supervisão de um adulto, sim, tem que haver o controle, a participação de um adulto. E hoje, inequivocamente, um dado que não dá para a gente refutar, o benefício de usar um dentifrício, uma pasta de dente com flúor. Com flúor. Com flúor sempre, quando fizer a escovação, né? E a dose para a criança é uma dose muito pequena, um grãozinho de arroz, meio grão de arroz, ou seja, um cheirinho na pasta, já é o suficiente para que ela seja protegida, para que melhore essa condição da estrutura mineral ficar mais fortalecida, no sentido de resistir mais à desmineralização, e o risco de intoxicação ou de qualquer dano aos dentes permanentes, zero, né? Então, esse trio, né, o controle dietético, especialmente na infância, mais do que tudo, o controle da ingestão da sacarose, uma boa higiene, né, uma higiene supervisionada por um adulto e o uso, né, concomitante da pasta fluoretada. Muito bem. O que a gente tem observado, Cláudio, é que pacientes adultos chegam para a gente com atividade de cárie, com os buracos, as cavidades que a cárie causa nos dentes, e eles escovam os dentes. A gente pergunta, mas tu usa o fio dental? Eu uso o fio dental, eu escovo os dentes. Então tem alguma coisa além da limpeza, da higienização que está prejudicando, né, aquele ecossistema intrabucal. Então, o consumo de açúcar, né, o controle dietético, como o Tô vinha falando, é um dos fatores que a gente tem que prestar muito atenção. E quando a gente está intervindo num paciente, a gente tem que muitas vezes intervir na dieta, no hábito alimentar desse paciente. Por exemplo, o indivíduo consome muito cafezinho nos intervalos da sua atividade profissional. Com açúcar. Com açúcar. Então, ele toma 5, 6, 7 vezes café, pequenas doses de café açucarada durante uma tarde inteira de atividade. Durante 7 vezes ele alimentou aquela bactéria que estava lá. E ele não escova o dente toda vez que ele toma um cafezinho. Claro, claro. Mas então tem uma dica bem interessante, eu acho assim, que vale para todas as pessoas. Quanto menos açúcar, melhor. Quanto menor a frequência de ingestão do açúcar, melhor. Menor a frequência. A frequência. Perfeito. Se você tiver uma barra de chocolate e quiser comer a barra de chocolate inteira, pode comer. Toda ela de uma vez. Vai, escova os dentes depois. E permanece durante um longo período com a boca limpa. Agora, se você ficar comendo a cada 10, 15 minutos um pedacinho da barra de chocolate, você vai permanecer por um longo período de tempo com a sacarose sendo substrato, sendo alimento para aquela bactéria. E aí tem uma questão muito interessante, que né, talvez seja muito técnica, mas a gente, né, explica, as pessoas compreendem perfeitamente. Essa frequência, né, e fundamental que o Guilherme comentou, de nós termos um limite, e o limite da estrutura dentária é em torno de 5 ingestas por dia, né, mais do que isso, o indivíduo pegando os tabletezinhos e comendo 7, 10, 15 vezes, o que acontece é o seguinte: a saliva ela tem uma determinada quantidade de cálcio e fosfato, que são os elementos que compõem o dente. E o cálcio e o fosfato estão nadando na saliva, né, e essa quantidade ela é regulada pelo organismo. No momento em que a gente tem sobre a estrutura dentária as bactérias, né, e nessa interface, na região mais próxima de bactérias e dente, se cria um microambiente, essas desmineralizações, dependendo do número de frequências que se faz, elas acabam tirando o cálcio e fosfato do dente, e a concentração de cálcio e fosfato nessa área fica maior do que na saliva. Então, aquela quantidade de íons, né, de cálcio e fosfato livre que teria na saliva fica menor do que aqui. E aí o organismo tenta, digamos, estabelecer um equilíbrio e retira dessa estrutura, dessa interface, e vai para a saliva e se perde, né? E aí esse processo de desmineralização sendo frequente, o indivíduo fazendo essas perdas diariamente, chega um momento em que isso é visível clinicamente, é percebido, né? E a primeira percepção é uma mancha esbranquiçada, e imediatamente depois, né, provavelmente pela continuidade do processo, ou mesmo pela força mastigatória, um dente, né, comprime muito o outro, acaba se rompendo a estrutura mineral remanescente e forma a cavidade. Forma a cavidade. Professor Guilherme, quando o sujeito chega, digamos, com algum dente problemático aí, o que acontece normalmente? O dentista vai e diz, vamos fazer assim, ou acontece uma conversa junto entre dentista e paciente de como nós vamos proceder? Na verdade, a odontologia ela leva muito em consideração os aspectos técnicos,
daquela reabilitação. Então, se ela é possível de ser feita, se ela não é possível, se o dente vai ser mantido em boca ou se vai ser recuperado, né? E o que é pouco levado em consideração, pelo menos há poucos estudos na literatura científica sobre isso, é a percepção que o paciente tem a respeito daquela perda dentária ou daquela cavidade de cárie que ele tem, porque às vezes o paciente chega para uma consulta de rotina, a gente identifica um dente que precisa ser extraído. A gente explica para o paciente que aquele dente precisa ser extraído. A gente extrai aquele dente. O paciente sofre a mutilação, mas para ele aquilo foi significativo? Ter resolvido aquele problema que ele nem sabia que existia? Como aquilo impactou na qualidade de vida? E aí depois a gente ainda diz para o paciente, agora nós precisamos recuperar essa sua perda dentária. Mas recuperar para quê? Será que eu preciso desse dente? Será que eu realmente preciso? Então, necessitar da reabilitação de uma perda dentária é uma percepção também do paciente, que o dentista muitas vezes não leva em consideração, porque ele tem as explicações técnicas odontológicas para reabilitar um dente. Só que a gente submeteu o paciente a uma cirurgia, a uma reabilitação, sem que isso cause um impacto na sua qualidade de vida, será que ele realmente está disposto a isso? Será que ele quer isso? Aquilo que vocês mesmos dizem, né? O paciente é mais do que só a boca, né? É mais do que só a boca. A gente trata de gente e não de dente. Exatamente. Né? Então a gente está começando a ter um olhar mais científico, a investigar essa percepção do paciente em relação à perda dentária, em relação à reabilitação dessas perdas e o quanto isso impacta na sua qualidade de vida. A gente já conseguiu identificar que a localização da perda dentária dentro da boca é um fator importante. Olha só. Quando a perda dentária não aparece socialmente, ela impacta menos na qualidade de vida. Agora, quando a perda dentária é um dente da frente, que a pessoa não consegue sorrir, não consegue se relacionar com os outros, isso prejudica muitas vezes o desempenho social dela, não consegue uma entrevista de emprego, uma vaga de emprego, ou sofre alguma discriminação por não ter aquele dente. Então, isso está impactando a qualidade de vida. E esse paciente precisa de um dente naquela posição onde ele teve a perda, muito mais do que uma questão puramente odontológica. Ele precisa de um dente para desempenhar a sua função de vida, a sua função social, a saúde não simplesmente como a ausência da doença. Ele precisa de uma saúde no sentido de uma qualidade de vida. Qualidade de vida, exatamente. Porque tem pessoas que acabam não sorrindo porque tem alguma problemática nos dentes. E isso tem um desdobramento muitas vezes destruidor, como você acaba de colocar. Né? E outros fatores, por exemplo, a condição socioeconômica do paciente, né? O meio onde ele está. Se todas as suas relações têm perdas dentárias, ele também ter uma perda dentária inclui ele no grupo. Então, para ele reabilitar aquela perda não é significativo. Perfeito. Agora, se ele frequenta ambientes onde ninguém tem uma perda dental, para ele uma perda dental lá no fundo da boca onde ninguém vê, só ele sabe que ele tem, para ele aquilo é significativo, porque ele sabe que os outros não têm ou os outros parecem não ter. Né? Então, existem nuances em relação à percepção do paciente em relação à sua saúde bucal e a gente deve ser capaz de identificar isso para não propor tratamentos que não venham a impactar na qualidade de vida dos pacientes e para saber propor os tratamentos que realmente vão surtir efeito na qualidade de vida do paciente. Muito bem, nós vamos para o quadro Dica do Programa e já voltamos para o recado final dos nossos convidados. A dica do programa de hoje é para quem usa prótese dentária. Gente, prótese dentária requer manutenção e revisão. Em algumas situações, fazendo a revisão precocemente, se evita problemas muito maiores, que muitas vezes impossibilitam a continuidade do uso da prótese. Uma coisa importante é que vocês prestem atenção em algumas modificações que podem acontecer no decorrer do uso da prótese, como movimentação, alteração de odor, de hálito, mobilidade dentária, sangramento gengival e cor de gengiva, ok? Se você perceber alguma dessas modificações, procure logo seu dentista.
Saúde bucal e qualidade de vida é o tema do Ubra Conhecimento desta semana. E nós vamos agora para o recado final dos nossos convidados. Professor Guilherme, qual é o seu recado final? O meu recado final para os nossos telespectadores é que procure identificar o que realmente na sua condição bucal está impactando na sua vida. Quando você identificar que algo está lhe atrapalhando, lhe incomodando, procure um atendimento, que nós temos soluções para melhorar a sua qualidade de vida. Procurem sim o dentista, que ele vai ter técnicas para recuperar a sua qualidade de vida quando realmente você tiver um problema que estiver lhe atrapalhando e lhe incomodando. Então, se olhe no espelho, faça uma leitura interna daquilo que a odontologia pode lhe trazer de benefício e aí procure o profissional, que ele vai estar plenamente capacitado para recuperar aquilo que está lhe incomodando. Muito legal. Professor Tovo, seu recado final? Perfeito. Eu vou na linha que o Guilherme já comentou em relação à busca pelo atendimento, né? Quando, especialmente na minha área, na odontopediatria, nós enfatizamos muito a questão de buscar a informação. Então, hoje é determinado por vários órgãos, né, da especialidade no mundo todo, que pelo menos no primeiro ano de vida, a família consulte algum profissional, cirurgião dentista especialmente, ou odontopediatra, para que haja um grau de informação, um grau de aporte, né, de situações que podem protegê-lo nesse primeiro ano, durante a dentição de leite, né, a dentição decídua, e obviamente a partir daí manter-se um indivíduo saudável. Então, as unidades básicas estão preparadas para receber a população. Nós temos a inserção na unidade básica São João, onde o curso de odontologia atua, e há, obviamente, a disposição e a condição de organizarmos consultas para que o indivíduo leve os seus filhos, leve as crianças para obter informação, né? É feito um exame, é feita todo um mapeamento, digamos, da situação da criança e, a partir dali, um manancial de informações que vá manter a qualidade de vida da criança, vai dar condições para que ela se mantenha saudável e tenha a dentição de leite, a dentição mista e depois definitivamente a dentição permanente, absolutamente rígidas, absolutamente livre de cárie para toda a vida um indivíduo saudável. Muito bem. Professor Guilherme, professor Tovo, obrigado por essa importante conversa. Você, obrigado pela companhia e nós voltamos a semana que vem com mais um Ubra Conhecimento. Até lá.